Barriga vazia não espera. Saco vazio não para em pé. Isso são ditados que nós conhecemos. E é sobre isso que nós vamos falar. Caridade, por si só, não é trabalho social. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso, né? A caridade, ela é uma necessidade urgente, mas ela por si só não transforma a realidade. Então, nós precisamos, nós que trabalhamos com o social, que desenvolvemos o social, precisamos entender que caridade, ela é urgente sim, porque as pessoas precisam das necessidades básicas como alimentação, as pessoas precisam de vestuário, as pessoas precisam de roupa, necessidades básicas. Então a caridade, ela vai ali atender uma necessidade imediata, né? Então a gente costuma dizer, por exemplo, na saúde, as crianças que não se alimentam bem, elas não aprendem, e é verdade, porque o corpo humano, com as suas necessidades, se falta alimentação, falta energia, falta disposição. Então, as crianças que se alimentam mal, elas têm dificuldade no aprendizado. Então, por isso é tão importante, né? Diante da nossa necessidade urgente, das desigualdades cada vez mais profundas, a caridade, ela tem o seu lugar. Ela tem o seu lugar imediato. Mas, porém, nós precisamos dizer que ela só não transforma a realidade. Então, a necessidade, ela vai ter aí o seu lugar de atendimento de uma necessidade imediata. Ela vai ter o lugar de culpabilização do indivíduo. Muitas vezes você culpabiliza aquele indivíduo por estar naquela situação de necessidade. Porém, só a caridade não problematiza aquela necessidade. Não diz o porquê que aquele indivíduo está nesse lugar de necessidade, né? Então, ela precisa ser colocada em um outro lugar. Você precisa sim atender essa necessidade imediata, mas você precisa colocar esse indivíduo como um sujeito ali que pode, que deve transformar aquela realidade. Ela está muito ligada a uma questão de dependência, sim, claro. Se eu necessito, se eu estou em um lugar de desigualdade, de necessidade extrema, eu crio uma relação de dependência com aquele sujeito que está na ação doadora, na ação de caridade. Então, existe também uma relação aí, não só de dependência, mas de poder. Eu estou aqui, eu dou e aquele recebe. Então, você coloca aquele sujeito em um lugar de dependência daquela situação. O assistencialismo, ele está ali presente, né? Porque cria essa relação de dependência, ela cria essa postura de quem manda, quem pode, quem não pode, quem obedece, quem deve um favor eternamente. Então é por isso que a caridade, ela por si só não pode ser considerada como um trabalho social. Vamos lá? Para outras características do trabalho social. O trabalho social, ele precisa ter um viés de transformação, né? Ele por si só não pode ser só e por si só caridade. Ele pode muitas vezes atender uma necessidade imediata, mas ele precisa ter uma estratégia montada que visa uma transformação daquela realidade. O trabalho social, ele está muito ligado a uma política pública, a um direito social, a uma perspectiva de transformação social. Ela ali identifica
né, o trabalho social, ele identifica as desigualdades, o aprofundamento, as questões que precisam serem trabalhadas, né? Então, o trabalho social, ele tem esse contraponto com a caridade, né? Existe uma questão ali que ele é profissional. O trabalho social, ele tem um viés profissional. Ele vai ali atender o sujeito nas suas dimensões diversas. O indivíduo, ele é um sujeito diverso, né? Então, ele precisa ser entendido com essa grande diversidade do ser, né? Então, a política, o trabalho social, ele precisa estar ligado, ele busca ali estratégias de desnaturalizar a pobreza. A pobreza, ela não é culpa do indivíduo. A pobreza, ela é culpa dessa estrutura desigual que a sociedade, ela se formou e ela segue perpetuando. Então, quando a gente pensa aí nessa perspectiva do trabalho social, ela precisa sim, né, estar ali trabalhando no viés de desnaturalizar essa pobreza. Ela não é culpa da mulher, né, que na maioria das vezes está ali como aquela pessoa responsável pela família, né? Aí nós falamos da família, que são as famílias, né, que estão em situações de vulnerabilidades sociais. Então, a mulher, não é culpa da mulher estar naquela situação, não é culpa daquela família, não é culpa daquele jovem estar passando por aquela situação. Então, é culpa de um sistema que está sendo estruturado e mantido para assegurar e aprofundar essa desigualdade. Então, caridade e trabalho social têm seus pontos. Muitas vezes está interligado com o outro, mas a caridade por si só, ela não transforma nenhuma realidade, tá? Ela responde a uma necessidade pontual, individual, e que precisa ser problematizada e criada estratégias para o seu enfrentamento. Esse é o tema que mobiliza esse canal. Então, se você gosta disso, se você quer saber um pouco mais sobre projetos sociais, sobre trabalho social, segue nosso canal, curte esse vídeo, comenta, me diz o que é que você acha. É muito interessante para mim, enquanto projeto social, saber a sua opinião. Então, me segue, comenta, vamos criar aqui uma rede de conexão? Estamos juntas. Então, eu sou Doranei Alves, assistente social, projetista social, e estou aqui para contribuir e aprender com vocês. Até a próxima.